Oi, eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vinda ao meu canal no YouTube. Aproveite esse momento, se inscreva no meu canal, deixe um joinha e nos comentários a sua opinião, que é muito importante para mim, sobre esse modelo aqui maravilhoso. Olha essa riqueza hoje da aula, gente. Olha isso aqui, gente. Que lindo que ele ficou. Todo trabalhado nos coraçõezinhos aqui, ó. Olha esse relevo perfeito aqui, gente. Dá um charme na peça, gente. E o desenho do coração nas lateral, muito lindo. Esse degradê aqui, ó, na parte oval, super diferenciado. Esse é o nosso passo a passo, né? Esse modelo lindo oval. O tamanho que ele ficou com 80 centímetros de comprimento por 52 de largura. Então ele fica um tapete bem grandinho, fica um tamanho bem legal, gente, para você colocar no pé da porta. Fazer um jogo de cozinha também dá, gente, para adaptar, fazer ele bem grande, né, com vários coraçõezinhos na lateral. Enfim, muitas possibilidades. Olha a perfeição disso aqui, gente. O material que a gente vai usar é a agulha 3,5, né, que eu usei para confeccionar ele. Eu usei fio número 6, 85% algodão. Eu usei o bege, o rosa bebê e esse mescladinho que eu tinha aqui em casa, um restinho, né? Aí que eu usei daí de 100% algodão, né? O mesclado. Enfim, gente, espero que vocês gostem dessa aula. Fiquem com o passo a passo. Gente, a gente inicia aqui com uma laçada inicial. E vamos subir um cordão aqui de 44 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até completar 44. Feito aqui o meu cordão de 44 correntinhas, eu vou voltar aqui contando de trás para frente, dessa última correntinha que a gente acabou de fazer, que nós temos da pontinha da agulha aqui, ó. 1, 2, 3, e vou vir na quarta correntinha. Vou introduzir minha agulha dentro dela e vou colocar um ponto alto. Aqui vocês vão ver que essas 3 correntinhas me serviu como se fosse um ponto alto para virar. Então, a gente, contando com elas, a gente tem 2 pontos altos. Então, eu vou completar aqui, para cada uma dessas correntinhas, um ponto alto. A gente vai totalizar aqui 44 pontos altos, no caso, tá? Contando com essas 3 correntinhas, né? Que equivale ao primeiro ponto alto. Então, vamos ficar com um total de 44 pontos altos. Voltei aqui, gente, com meus pontos altos todos feitos, tá? 44 totalizados. O meu último ponto alto deu bem certinho aqui nessa pontinha da primeira correntinha que a gente fez, tá? Então, vamos lá agora fazer a nossa curva do nosso trabalho. Vou virar aqui. E aqui, gente, eu vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou vir nessa mesma correntinha que a gente acabou de colocar esse ponto alto, ó. Introduzo a minha agulha aqui dentro dela e aqui eu vou colocar outro ponto alto, que vai representar a minha outra lateral do nosso tapete, ó. Então, a gente formou aqui uma alcinha que a gente vai usar depois como base, né, pra gente colocar a nossa curva. Então, fiz o meu primeiro ponto alto aqui. Vou vir no ponto alto à frente, aqui, ó, no mesmo espacinho que a gente acabou de colocar, que a gente colocou na outra lateral, e coloco o meu ponto alto aqui. E vou caminhar, fazer os meus 44 pontos altos aqui, tá? A gente vai ficar com a mesma quantidade de ponto alto do outro lado, vai ser exatamente igual esse lado aqui também. Perceba que essa pontinha aqui, ó, eu já estou arrematando ela. Vocês podem deixá-la bem esticadinha, vocês podem puxar ela para esconder bem esse nozinho aqui inicial. E vamos completar aqui, gente, os pontos altos da nossa outra lateral aqui, tá bom? Vou completar e volto com vocês pra gente fazer a alcinha do outro lado e fechar essa carreira, ok? Voltei aqui, gente, ó, fiz aqui 43 pontos altos e vou fazer o último com vocês aqui agora, pra me mostrar, né, onde que eu faço o último ponto alto, que ele um pouquinho diferente, né? Porque o último ponto alto é essas 3 correntinhas que a gente usa para virar o nosso trabalho. Que eu falei no início que ela representa um ponto alto, né? Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha de trás para frente, que é como se, bem aqui do ladinho, como se fosse a cabecinha, né? Do nosso ponto alto. Então, eu vou laçar minha agulha e vou colocar o meu 44 pontos altos aqui, meu último ponto alto nele. Totalizando 44.
ok? Agora eu vou fazer minha alcinha de 6 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou vir aqui, ó, fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, nesse outro lado aqui, né, 1, 2, essas duas correntinhas aqui que a gente tem como se fosse o primeiro ponto alto aqui dos nossos 44, ó. Ela fica bem próxima a esse ponto alto aqui à frente, então não confunda, tá? Se for preciso, conte de trás para frente, para vocês verem, identificar ela aqui, ó, 1, 2, que é nessa segunda correntinha aqui, ó. Introduzo a minha agulha aqui, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Agora, feito aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 1, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou colocar aqui uma sequência de 20 pontos altos, ó. Já coloquei 2, né? Contando com as duas correntinhas, e até completar 20 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui 20 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base aqui, até completar 20 pontos altos, né? E daí a gente vai começar a fazer os espacinhos para dar início ao desenho do coraçãozinho que fica na lateral, ok? Até completar 20, então, volto com vocês. Voltei aqui, gente, para dar sequência. Completei aqui uma sequência de 20 pontos altos, contando com as duas correntinhas. E aqui a gente vai ter, sobrando para nós trabalhar ainda, 22 pontos altos, ok? Aí, agora a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou pular esses dois próximos pontos altos que a gente tem à frente e vou vir no meu terceiro ponto alto aqui e vou colocar um ponto alto. E agora é ponto alto sobre ponto alto para completar aqui a outra metade do nosso coração, tá? Então, a gente vai ficar com nesse lado aqui 20 pontos altos. Vai ficar 20 pontos altos, né, para cada lado, separado pelo espacinho de duas correntinhas, ok? Então, gente, só completar agora aqui pontos altos. Vamos ficar com 20 desse lado também, igual desse lado aqui. E aqui é o meinho do nosso coração. Voltei aqui, gente, completei aqui minha carreira, 20 pontos altos, minha carreira não, minha metadezinha, né, minha outra metade. Agora a gente tem aqui, gente, ó, fiz até o meu último ponto alto aqui, e na frente a gente tem a alcinha. Dentro dessa alcinha aqui, desse espacinho, eu vou colocar 12 pontos altos, ó. Já vou colocar aqui direto, sem nenhuma correntinha, tá? Aqui, a princípio, não vai ter correntinha. Na próxima, a gente coloca daí pra fazer separação da curva. Ó, coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 vai ter que ser dar uma puxadinha aqui para caber todos os pontos nessa argolinha. E fiz os 12 pontos altos. Importante contar para ver se a gente ficou com 12 mesmo. E vocês contem aí, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 lado desse lado, e quando nós chegar aqui, a gente vai colocar 12 também, ok? Agora aqui, gente, a gente vai repetir essa sequência desse outro lateral. Então, sempre vai ser, essa lateral vai ser o espelho dessa outra lateral. A princípio, eu vou fazer aqui com vocês novamente, porém, eu sempre vou fazer mais esse lado aqui, para vocês daí seguirem sozinhos esse outro lado, para não ficar repetitivo, porque é um espelho, vai ser um desenho igual aqui, um desenho igual aqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, sem nenhuma correntinha, que é o primeiro ponto alto da reta, eu já coloco um ponto alto, 2, até completar a nossa sequência de 20 pontos altos, tá? Vamos ficar com 20 pontos altos. Quando fazer os 20 pontos altos, a gente vai fazer duas correntinhas, pular 2 pontos altos de base e dar sequência nos 20 pontos altos, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, eu volto com vocês aqui na curva, e quando chegar aqui, ó, então a gente vai fazer 20 pontos altos, chegando aqui, ó, duas correntinhas, a gente faz duas correntinhas, pula 2 pontos altos de base e completa 20 pontos altos. E dentro da argolinha aqui a gente coloca 12 pontos altos, como a gente fez aqui. Vou adiantar minha carreira e volto pra gente fechar, tá bom, gente? Eu acho que aqui não tem segredo, né, gente? Que é super simples. Aí eu volto na sequência no nosso trabalho. Voltei aqui, gente, fiz aqui, adiantei minha carreira, foi uma repetição, ó. Fiquei com 20 pontos altos desse lado, duas correntinhas, pulei 2 pontos altos de base e fiz mais 20 pontos altos. E dentro da argolinha eu coloquei 12 pontos altos, tá bom? E agora a gente vai fechar nossa carreira aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente subiu como ponto alto. 1, 2, veio na segunda e já fecha aqui com ponto baixíssimo.
Vou subir o meu primeiro ponto alto aqui, 1, 2. Vou vir no próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. E aqui, gente, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até me restar os 2 últimos pontos altos antes das nossas 2 correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui, vamos ficar aqui no total de 18 pontos altos, tá bom? Então, vamos fazer aqui 18 pontos altos e não vamos trabalhar nesses 2 últimos, tá? Hoje, então, eu vou completar aqui os meus 18 e volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 18 pontos altos. E eu não vou trabalhar nesses 2 últimos pontos altos antes do nosso quadradinho. Eu vou chamar esse aqui de quadradinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, eu vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. Vou laçar a minha agulha e dentro desse espacinho de 2 correntinhas, dentro do meu quadradinho aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ó. Coloquei 3 pontos altos, tá bom? Então, dentro do espacinho eu coloquei 3 pontos altos. E aqui nessa outra lateral eu vou trabalhar o caminho inverso do que a gente acabou de fazer aqui. Então, aqui, ó, a gente não trabalhou nos 2 últimos pontos altos. Então, nesse outro lado, a gente não vai trabalhar nesses 2 primeiros pontos altos, né? Então, vamos fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular esses 2 pontos altos à frente, vou vir no terceiro, e aqui eu vou começar a minha sequência de 18 pontos altos aqui, né? Então, vamos trabalhar até completar 18 pontos altos, e daí eu volto com vocês pra gente fazer a nossa curva, daí que vai ter modificação, tá bom? Vou fazer 18 pontos altos aqui, até o último ponto alto da nossa reta, antes de iniciar os 12 pontos altos. Voltei aqui, completei aqui meus pontos altos, até o último ponto alto antes da nossa curva aqui, tá? Ficamos com 18 pontos altos nessa lateral e 18 pontos altos nessa lateral, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Quero que vocês prestem bastante atenção desse lado, porque vai ser exatamente igual como a gente vai trabalhar desse outro lado aqui, que vai ser carreiras de repetição um lado com o outro, ok? Aqui agora a gente vai fazer a curva. Então, a gente tem 12 pontos altos. A gente vai trabalhar um ponto alto sozinho e um com aumento. Um sozinho e um com aumento. Essa vai ser a sequência da nossa curva. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto, eu coloco 2 pontos altos juntos, fazendo um aumento aqui na nossa curva. No próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto sozinho. No próximo, eu coloco 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalar. A gente coloca um ponto alto. E no outro, a gente coloca 2 pontos altos. A gente vai ficar com 6 aumentos aqui na nossa curva, ó. Quando você eu coloquei um aumento, agora eu vou colocar um sozinho. Aí, coloca um com aumento. Vamos ficar no total com 6 aumentos aqui na nossa curva, ok? Então, a gente vai trabalhar assim toda a nossa curva aqui, ó. Então, coloquei um sozinho, aí coloca um com aumento. Um sozinho. E a gente vai finalizar aqui, ó, com um aumento, ok? Então, a gente inicia com um ponto sozinho e finaliza com um aumento, ó. Então, aqui, ó, a gente fez aqui, a gente ficou aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos aqui agora na nossa curva. A gente trabalhou um sem aumento, um com aumento, um sem, um com. E a gente vai ficar aqui na nossa curva também com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, ok? Que a gente vem trabalhando intercalado. Agora a gente vai entrar nessa outra lateral. Como eu disse para vocês, ela vai ser um espelho dessa outra lateral aqui, exatamente igual do que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai colocar aqui. Então, a gente vai trabalhar uma sequência de 18 pontos altos. Não vamos trabalhar os 2 últimos pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas, 3 pontos altos, pular esses 2 pontos altos e terminar a nossa sequência de 18 pontos altos e dar início à nossa curva aqui que eu acabei de fazer com vocês. Então, gente, eu não vou frisar esse lado aqui porque é exatamente igual do que a gente acabou de trabalhar até aqui, tá? Então, vamos finalizar e eu volto com vocês daí pra gente iniciar a próxima carreira, tá? Eu tenho minhas carreiras aqui, ó, fiz essa outra lateral. Ficamos aqui também na curva com 18 pontos altos, né? Iguais, os dois lados. E agora a gente vai fechar a nossa carreira e dar início na próxima carreira.
Nós já estamos aqui, ó, contando 1, 2, 3, 3 carreiras completas. Agora a gente vai entrar na quarta, ok? Então, conta 1, 2, na segunda correntinha a gente fecha, né, com ponto baixíssimo no nosso trabalho aqui. Então, para a próxima carreira, a gente vai subir aqui 2 correntinhas. 1, 2, que equivale já ao meu primeiro ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até me restar esses 2 últimos. Nos 2 últimos aqui eu não trabalho ponto alto. Então, a gente vai fazer um total de 16 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas como se fosse um ponto alto, ok? Então, até me restar os 2 últimos pontos altos, que eu não trabalho os 2 últimos pontos altos ali pra gente abrir o nosso coração, né? Então, a gente não trabalha esses 2 últimos pontos altos. Vou adiantar minha carreira até me restar esses 2 últimos. Trabalhei aqui os meus pontos altos, ó. A gente aqui não trabalhamos, a gente não trabalha os 2 últimos aqui, eu deixo por fazer, ok? Aqui, então, a gente vem e faz 1, 2 correntinhas, laça a agulha, pula esses 2 últimos pontos altos aqui, né, que a gente não trabalha, e vem direto dentro do primeiro quadradinho aqui do espacinho de 2 correntinhas. E aqui eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular esses 3 pontos altos desse bloquinho aqui da frente e vou vir dentro do próximo espacinho de 2 correntinhas, e aqui dentro desse espacinho eu coloco mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu coloco 3 pontos altos dentro desse espacinho de 2 correntinhas. Ficando dessa forma agora. Agora, gente, aqui nada mais é que nós vamos trabalhar como a gente trabalhou essa lateral aqui, porém o caminho inverso, né? Então, a gente deixou de fazer os dois últimos pontos altos, então agora a gente não vai fazer os 2 primeiros pontos altos, a gente vai pular. Então, eu faço 2 correntinhas, 1, 2, laço a minha agulha, pulo esses 2 primeiros pontos altos, já venho no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. E vou completar aqui, gente, ponto alto sobre ponto alto, tá? Até completar 16 pontos altos, né? Que daí depois dos 16 já é referente à nossa curva. Então, no caso, até o último ponto alto da nossa reta, antes de chegar nos pontos altos da curva, que dá total de 16, ok? Vou trabalhar aqui e já venho com vocês. Voltei aqui, gente, cuidado para não ultrapassar o limite, tá? São 16 pontos altos. A partir daqui, já o próximo ponto alto já é referente aos nossos 18 pontos altos da curva, ok? Agora a gente já vai mudar a sequência para entrar a curva. Agora, gente, para nós entrar na curva, eu vou fazer uma correntinha de separação. E essa correntinha aqui já vai ficar até melhor para a gente identificar quando começa a curva, a nossa curva. Vou laçar a minha agulha e nesse primeiro ponto alto já dos meus 18 pontos altos da curva aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou colocar um ponto alto sobre ele. No próximo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. E no próximo ponto alto, outro ponto alto. Ficando com uma sequência de 3 pontos altos aqui na curva. Faço uma correntinha de separação e já venho nesse primeiro ponto alto sem pular nenhuma, tá? Só vai ficar essa correntinha aqui para abrir a nossa carreira. E vou trabalhar uma sequência de 3 pontos altos, um ponto alto para cada da base, que não vai ter aumentos de ponto alto. O nosso aumento vai ser essa correntinha que a gente está fazendo. Então, a cada 3 pontos altos, a gente vai colocar uma correntinha de separação, ó. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha. E agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos aqui. E não pode pular nenhum ponto alto, tá? Aí, o nosso aumento da carreira é essa uma correntinha que a gente está colocando entre os 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha e já venho nesse ponto alto à frente que eu tenho aqui. E faço a minha sequência aqui de 3 pontos altos. Aí eu faço uma correntinha, vou pro próximo ponto alto e faço a minha sequência de 3 pontos altos. Ó. Uma correntinha e pode ver que os meus últimos 3 pontos altos da curva, né, dá bem certinho a nossa contagem aqui, ó. 1, 2 e 3. A partir desse daqui já é referente à nossa reta. E olha como que a gente ficou com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ó. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficamos com 3 pontos altos
separados por uma correntinha, ok? Então, gente, aqui vai ficar a nossa curva aí, 6 bloquinhos. Então, agora vamos fazer a nossa outra lateral, que é um espelho dessa lateral que a gente acabou de trabalhar aqui. Então, para iniciar, ó, nós finalizamos uma correntinha, né, de separação, que vai indicar a nossa curva. Então, eu vou fazer uma correntinha para indicar a nossa reta, sem pular nenhum ponto alto, já vem nesse primeiro ponto alto mesmo, e vou fazer aqui a minha sequência de 16 pontos altos. Acredito que deu para entender bem, né? Faço 16 pontos altos, deixo os 2 últimos pontos altos por fazer e já venho fazendo essa sequência que a gente acabou de fazer aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, pulo esses 2 pontos altos e repito aqui a minha sequência de 16 pontos altos. E depois vou repetir essa sequência que a gente acabou de fazer aqui na curva, ok, gente? Caso vocês estiverem com dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, porque essa aqui, na realidade, é uma repetição do que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Então, eu não vou repetir essa sequência para não ficar muito longa o vídeo, mas eu acredito que já deu para entender bem legal. Então, é isso. Vou adiantar minha carreira e volto pra gente fechar e dar início na próxima carreira. Voltei aqui, pessoal, adiantei essa minha outra lateral, tá? Só confirma, vocês têm que confirmar, gente, os 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha essa lateral, pra ficar igualzinha a essa lateral aqui que a gente fez juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Agora a gente vai fechar essa carreira e dar início à próxima. Aqui, gente, a gente vai vir... não esquece de colocar uma correntinha, então eu fiz 3 pontos altos, uma correntinha aqui, e vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente sobe na altura do ponto alto, ok? Deixa eu desfazer aqui que desfiou meu fio aqui, gente. Aí. Agora a gente vai vir trabalhar a próxima carreira, que eu vou trabalhar pontos altos até me restar esses 2 últimos para fazer, como a gente vem fazendo, porque agora essas carreiras que a gente está trabalhando, a gente está abrindo o nosso coração. E para abrir o coração, a gente sempre não trabalha esse ponto alto e nem esse ponto alto aqui, né? Esses 2 pontos altos a gente não trabalha para abrir o nosso coração. Então, vamos lá. Vou subir aqui 2 correntinhas, que equivale já ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar pontos altos até me restar os 2 últimos pontos altos aqui. Que eu vou ficar com 14 daí, né? Porque a gente estamos com 16 pontos altos agora, diminuindo, porque a gente não vai trabalhar esses 2 últimos, nós vamos ficar com 14, ok? Então, vamos trabalhar essa sequência de pontos altos até me restar. Se você não quiser contar, se quiser contar, é 14 pontos altos, ou, né, você pode ver, restando os 2 últimos por fazer, você sabe que tá na hora de parar, beleza? Voltei aqui, gente, fiz aqui os meus pontos altos, deixei os 2 últimos por fazer, vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, pulo esses 2 últimos pontos altos e dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 3 pontos altos dentro desse espacinho aqui. Aí eu faço 1, 2 correntinhas de separação, pulo esses 3 pontos altos e dentro desse espacinho coloco 3 pontos altos. Então, cada espacinho a gente separa por 2 correntinhas. E cada uma dentro dessas 2 correntinhas, né? A gente coloca 3 pontos altos. Eu faço 2 correntinhas. 1, 2. Vai passar pro próximo espacinho aqui. Pulo esses 3 pontos altos, né? Os bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó, ficando dessa forma o nosso trabalho. Agora a gente vai fazer o caminho reverso desse outro lado aqui. Então, a gente vai pular esses 2 primeiros pontos altos. 2 correntinhas, pulo esses 2 primeiros pontos altos, já no terceiro eu vou fazer a minha sequência de pontos altos, né, até me restar o último ponto alto aqui, né, até me restar essa uma correntinha, que essa uma correntinha que a gente fez aqui, né, representa já a minha sequência da curva a partir dela, ok? E a gente vai ficar com a mesma quantia de pontos altos aqui, 14 pontos altos. Voltando aqui, gente, completei os meus 14 pontos altos desse outro lado. Então, a gente ficou com a mesma contagem de 14 aqui e 14 aqui. E vai bater bem certinho, aqui na minha frente já tem uma correntinha que simboliza pra mim o início da nossa curva, ok? A curva, gente, vocês podem perceber que a gente tem 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Em cada um desses bloquinhos sempre vai ter um aumento, né? Então, sempre a gente vai colocar no último ponto alto de cada bloquinho, ok? Então, vamos lá, vou fazer com você alguns bloquinhos aqui para vocês entenderem,
tá certo? Então, aqui, gente, para iniciar a curva, eu sempre vou colocar agora, né, uma correntinha que dá início à minha curva aqui, ó, para manter esse desenho da correntinha. No primeiro ponto alto dos meus 3 pontos altos, no meu primeiro bloquinho aqui, dos 6, eu coloco um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. Aí, quando eu chego no último ponto alto de cada bloquinho, eu vou aumentar. Vou colocar aqui 2 pontos altos sobre esse ponto alto de base. E a gente, em cada carreira, a gente vai aumentando sempre. Ó, nós estamos com 3, né? E agora nós estamos com 4. Na próxima carreira, nós vamos ficar com 5 e vamos colocar o último aumento nesse último ponto alto que a gente acabou de fazer aqui. Para passar sempre para o próximo bloquinho, eu sempre mantenha uma correntinha de separação para fazer o nosso desenho. Então, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No segundo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. E quando eu chego no meu último ponto alto do nosso desenho aqui, do nosso bloquinho, eu vou manter aqui o aumento e colocar 2 pontos altos aqui de base. Faço uma correntinha para passar para o próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No segundo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. E no último ponto alto do meu bloquinho, eu faço o aumento, completando aqui os 4 pontos altos. Então, vai ser dessa maneira que a gente vai fazer nos 6 bloquinhos, ó. Eu já fiz 1, 2, 3. Falta 3 aqui pra gente concluir. Esses 3 a gente vai repetir essa sequência de uma correntinha, um ponto alto, outro ponto alto. E quando chega no último ponto alto dos 3, a gente coloca aqui o aumento, gente. Aí, quando a gente chegar na curva, vai ser a repetição desse desenho que a gente acabou de repetir aqui. Vamos fazer os pontos altos até restar os 2 pontos altos aqui por fazer. E é só olhar esse lado aqui que a gente vai conseguir fazer bem certinho aqui, tá? Que é o desenho do nosso coração. Chegando aqui, faz uma correntinha e começa a fazer essa sequência aqui de 4 pontos altos, colocando o aumento sempre no último ponto alto de base, ok, gente? Vou adiantar minha carreira e volto com vocês aí pra fechar. Voltando aqui pra gente fechar a nossa próxima carreira, ó, essa é a nossa carreira. A gente tá na carreira 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, vamos fechar agora e entrar a sexta carreira, tá bom, gente? Então, eu fiz aqui, ó, meus 4 pontos altos, né? Coloquei o aumento no meu último ponto alto e já tenho uma correntinha aqui. Agora é só fechar na segunda correntinha aqui com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, que equivale já ao primeiro ponto alto, e vou repetir a sequência de pontos altos até me restar os 2 últimos por fazer. Então, agora nós estávamos com 14, vamos fazer uma sequência aqui de 12 pontos altos, né? Que nós vamos deixar os 2 últimos por fazer, tá bom, gente? Vou adiantar minha carreira e volto com vocês. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Fiz a sequência de 12 pontos altos. Agora a gente vai iniciar a fazer a sequência de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, colocando os 3 pontos altos nesses espacinhos aqui de 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Vou laçar minha agulha. Vou laçar minha agulha aqui e vou fazer 3 pontos altos. Pulo esses 2 pontos altos, né? E faço já dentro do espacinho de 2 correntinhas o nosso bloquinho aqui de 3 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas de separação para passar para o próximo espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas. E vou colocar nosso outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, sempre 2 correntinhas de separação para passar para o próximo bloquinho. Venho no próximo espacinho de 2 correntinhas e vou colocar meu bloquinho aqui, né? Que eu tô chamando de bloquinho, mas são 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntinhas e vou fazer meu último bloquinho aqui de 3 pontos altos no último espacinho de 2 correntinhas. Agora eu faço 2 correntinhas, a gente vai fazer o caminho inverso aqui, né? Se a gente não fez nos 2 últimos, a gente já não vai fazer nos 2 primeiros. Aqui, laço a minha agulha, pulo esses 2 pontos altos, venho no terceiro, já colocando ponto alto, e vou completar 12 pontos altos. E também vocês podem perceber que vai ser até no último ponto alto, antes da primeira correntinha de separação, né? A correntinha que vai representar o início da sequência da curva, ok? Vou adiantar e já vim aqui. Adiantei aqui minhas carreiras, aqui ó, 12 pontos altos. Na minha frente já tem aqui uma correntinha, então nessa correntinha aqui eu já vou colocar uma correntinha também, tá? A gente sempre coloca para entrar na curva e para sair da curva, a gente sempre coloca uma correntinha de separação, ok? Não esquece de sempre manter essa correntinha de separação. Vou laçar a minha agulha
E aqui, como eu expliquei para vocês anteriormente, agora nós estamos com 4 ponto alto, 6 bloquinhos de 4. Agora nós vamos ficar com 6 bloquinhos, com 5 pontos altos e sempre manter o ponto alto no último ponto alto dos nossos bloquinhos. Então, ó, nesse primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No segundo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. No terceiro ponto alto, eu coloco outro ponto alto. Aí, quando vocês vê que chegou o último ponto alto do nosso bloquinho, vocês já sabem que está na hora de aumentar. Colocar aqui 2 pontos altos para completar a sequência de 5 pontos altos. Ó. Então, nós iniciamos com 3, com 4, com 5. Na próxima carreira, a gente vai ficar com 6, colocando um aumento no último ponto alto de base. Uma correntinha, sempre para passar para o próximo bloquinho, a gente sempre mantém uma correntinha de separação. E aqui é ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último ponto alto, a gente vai colocar 2 pontos altos de separação. E vamos fazer dessa forma por toda a nossa curva aqui, gente. A gente agora vai ficar com 6 bloquinhos de 6 pontos altos com uma correntinha. Na próxima, vamos ficar com 5, perdão, 3, 4, 5. Na próxima, que é com 6. Aí vai aumentando sempre um, porque a gente vai aumentar, fazer um aumento. Eu acho que deu para entender bem legal a curva, né, gente? Não vou focar tanto na curva, porque eu acho que já deu para entender. Aqui, gente, para quando a gente entrar na nossa reta, faz uma correntinha e vai repetir esse desenho do coração aqui. A gente vai fazer desse aqui, tá? É só vocês olhar que é uma carreira de repetição. Quando chegar na curva, também é a repetição daqui, tá bom? Então, vamos lá adiantar essa carreira e vir para a próxima. Voltando aqui, gente, olha como tá ficando o nosso trabalho. Adiantei toda minha outra lateral aqui. Fiz também a parte oval. E agora a gente vai fechar, já estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreiras, tá? A gente vai trabalhar mais 2 carreiras ainda com esse formato, né, de aumentar o coração. Depois a gente vai começar a diminuir para fazer a parte de cima, ok? Do desenho. Então, aqui eu já fiz os meus 2, 4, 5 pontos altos, né? Coloquei um aumento aqui no último ponto alto e já tenho uma correntinha. Agora é só fechar a nossa carreira aqui na segunda correntinha aqui, que a gente subiu. Dessa maneira aqui. Agora, gente, a gente vai subir 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto até me restar os 2 últimos pontos altos aqui. Então, vou adiantar minha carreira. Quando faltar os 2 últimos, antes de chegar no primeiro espacinho de 2 correntinhas, eu volto com vocês. Adiantei minha carreira, tá? Fiquei com 10 pontos altos agora aqui, contando com as 2 correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. E deixei esses 2 últimos pontos altos aqui por fazer. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. Vou laçar a minha agulha e vou vir já direto aqui no primeiro espacinho de 2 correntinhas. E vou colocar dentro dele 3 pontos altos para formar aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo esse bloquinho de 3 pontos altos e no próximo espacinho aqui da frente já coloco outro bloquinho de 3 pontos altos. E a gente vai trabalhar dessa forma por todos os espacinhos. Cada espacinho de 2 correntinhas a gente coloca um bloquinho de 3 pontos altos e a gente sempre faz 2 correntinhas de separação nessa parte aqui, ó. Então, essa parte também é super simples, é só ir completando 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Ó, indo aqui, eu vou fazer aqui com vocês, pra não cortar o vídeo, ó. Já tô chegando aqui no meu último espacinho aqui de 2 correntinhas. Laço a agulha e faço o meu último bloquinho aqui. Opa, esse é o meu fio aqui. De 3 pontos altos. Ó, ficamos dessa maneira, tá? A gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer o caminho inverso aqui, vamos ficar também com 10 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 correntinhas, laço a minha agulha, pulo esses 2 primeiros pontos altos aqui, já venho no terceiro e coloco um ponto alto. E vou completar aqui a minha sequência de 10 pontos altos até chegar na primeira correntinha, né? E dentro da primeira correntinha, a gente já muda a sequência aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó, vou fazer bem rapidinho com vocês, ó. Feito 10 pontos altos aqui. Tô me aproximando já
da primeira correntinha, dar uma correntinha aqui, né? Que, ó, cheguei nessa uma correntinha, gente. Cheguei aqui nessa uma correntinha, eu mantenho sempre essa uma correntinha. E aqui vai mudar, né? Vamos fazer a sequência da curva, que é ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último ponto alto de cada bloquinho, eu aumento, coloco 2 pontos altos. Se para passar para o próximo bloquinho, eu faço uma correntinha, ó. Laço a minha agulha. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, e vamos trabalhando assim até chegar no último ponto alto. Quando chega no meu último ponto alto do meu primeiro bloquinho aqui, ó, cheguei no meu último ponto alto. Eu sei que tá na hora de eu colocar meu aumento. 2 pontos altos. Para passar para o próximo bloquinho, eu sempre coloco uma correntinha de separação para fazer o nosso desenho. E assim vai ser a nossa curva, gente. Acho que a curva deu para entender bem, tá? Então é só completar aqui, daí quando você for chegar na parte reta para fazer os 10 pontos altos, não esquece de colocar uma correntinha aqui, né? Para ficar igual os dois lados. E daí a gente vai fazer a mesma sequência que a gente acabou de fazer do coração. Chegando nessa outra curva também a sequência permanece a mesma. E eu volto com vocês pra gente fechar a carreira e dar início na próxima. Voltei aqui, gente, adiantei todo o meu trabalho. Agora vamos fechar essa carreira e dar início na próxima. Essa vai ser a última carreira que a gente vai fazer de aumento no nosso coração aqui, né? Depois a gente vai começar a fechar e fazer o desenho do nosso coração. Então, aqui já fiz o meu último aumento aqui no meu bloquinho e uma correntinha já. Agora é só fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha aqui, que vale o primeiro ponto alto. Então, vou subir mais 2 correntinhas, já tenho meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar uma sequência aqui de pontos altos, né? Vamos ficar no total de 8 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas. E também vocês podem deixar, se não quiserem contar, é só deixar os 2 últimos pontos altos por fazer, que também dá certo. E aqui, ó, trabalhando 8 pontos altos. Deixei os 2 últimos aqui por fazer, ó. Deixo esses 2 últimos, faço 2 correntinhas, laço a minha agulha e aqui eu vou preencher 3 pontos altos em cada um desses 2 correntinhas. Laço a minha agulha no primeiro espacinho de 2 correntinhas, eu já coloco meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas de separação para passar para o próximo espacinho. E aqui eu coloco outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência, gente, tá? Em cada espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 3 pontos altos e sempre eu coloco 2 correntinhas. Quando chegar nesse canto, eu vou pular esses 2 pontos altos, porque pra gente ficar com 8 pontos altos igual aqui, né? Que é o caminho inverso. Chegando aqui na curva, né? Chegando nessa uma correntinha, eu faço uma correntinha e trabalho a minha sequência da curva, fazendo os aumentos em cada um desses 6 bloquinhos. Aí, para entrar na reta, faz essa uma correntinha aqui, né? Sempre a gente tá mantendo essa uma correntinha para fazer o desenho. E faz a repetição, igual a gente fez desse lado aqui. E eu volto com vocês pra gente fechar e dar início na próxima, que daí agora vai mudar a nossa sequência aqui de aumento. A gente vai começar a fazer mudar aqui, tá? Pra fazer o desenho, ok? Adiantei minha carreira, tá? A gente tá aqui, ó, na primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira, ok? Agora a gente vai pra nona e aqui vai mudar um pouquinho a sequência. Então, eu já fiz o meu aumento e uma correntinha. Então, venho aqui dentro dessa segunda correntinha que a gente subiu na altura do ponto alto, né? E faço aqui um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. E aqui, gente, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o último ponto alto. Lembra que a gente vinha diminuindo, né? Sempre deixando os 2 últimos por fazer. Porém, nessa carreira, a gente vai continuar com 8 pontos altos. Então, vamos lá, até o último ponto alto aqui, ok? Então, ó, vou fazer aqui com vocês. Opa, desfiou meu fio aqui. Ó, no primeiro ponto alto, já coloca um ponto alto e vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até restar aqui, até não me restar nenhum, né, no caso. A gente vai continuar com a mesma contagem nessa carreira aqui de pontos altos, que agora a gente já tá mudando a sequência aqui para fazer o desenho do nosso coração. Então, fiz aqui os meus 8 pontos altos, ó, ficou retinho, tá? Trabalhei até o último ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou pular essas 2 correntinhas iniciais e vou vir no primeiro ponto alto do nosso bloquinho de 3 pontos altos, ó. Introduzo a minha agulha aqui na cabecinha dele e coloco um ponto alto sobre ele. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha e agora sim eu vou começar a fazer a minha sequência de bloquinhos. Então, dentro desse das 2 correntinhas, a gente coloca 3 pontos altos.
E eu vou completar essa sequência, gente. Ó, 2 correntinhas e vou fazer meus bloquinhos. Quando eu chegar no meu último espacinho de bloquinho, eu volto com vocês pra gente fazer também, pra vocês não ficarem com dúvida. Trabalhei aqui os meus bloquinhos, ó, fiquei com um ponto alto solitário aqui, né? Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E agora a gente vai fazer esse ponto alto solitário aqui, tá? Porque é o caminho inverso, né? Pro coração ficar bem legal, bem retinho. Então, eu faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, eu vou pular esses 2 pontos altos à frente e vou vir no meu último ponto alto aqui do meu bloquinho e coloco um ponto alto solitário para ficar igual os dois lados. Faço 2 correntinhas, laço a minha agulha e agora sim eu vou trabalhar um ponto alto já, os meus 8 pontos altos, né? Nesse primeiro ponto alto eu já coloco um ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E a curva permanece a mesma sequência, né, gente? A gente vai manter uma correntinha de separação em cada bloquinho e manter o aumento nos últimos pontos altos de cada bloquinho, ok? Então, essa vai ser só a sequência do nosso coração. A gente vai trabalhar da mesma maneira desse lado aqui, ok? Vou adiantar minha carreira e volto com vocês para a próxima carreira. Voltando aqui pra gente fechar nossa carreira, gente. Já fiz o meu aumento e já tô com uma correntinha aqui. Agora, vem 1, 2, na segunda correntinha, introduzo minha agulha dentro dela e faço um ponto baixíssimo aqui. Subo 2 correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Também vamos continuar com 8 pontos altos. Nessa carreira, a gente também permanece com a mesma contagem de pontos, ó. Só vai mudar ali a sequência inicial do coração, na verdade, né? A gente vai fazendo 8 pontos altos aqui. Até restar nenhum. Ó, fiz até o último ponto alto aqui. Agora, a gente vai vir, vai fazer 2 correntinhas, vai laçar a minha agulha. Dentro desse ponto alto que ficou sozinho, na cabecinha dele, eu coloco o meu primeiro ponto alto do bloquinho. E eu vou completar os 3 pontos altos do bloquinho dentro do espacinho de 2 correntinhas aqui, colocando 2 pontos altos sobre ele. Então, essa aqui vai ser a diferença agora, ó. A gente faz as 2 correntinhas, ele permanece alinhado aqui. Porém, a gente coloca o primeiro ponto alto dentro do solitário e 2 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntinhas. Aí eu faço 2 correntinhas de separação e vou começar a fazer a minha sequência de bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de 2 correntinhas, né? Sempre separado por 2 correntinhas. Aí, quando chegar nessa pontinha, eu volto com vocês pra gente fazer exatamente igual como a gente fez aqui. Adiantei meus bloquinhos, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Agora, eu deixei esses último bloquinho aqui pra gente fazer juntos, ok? Eu já fiz 2 correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha, vou pular esses 3 pontos altos, né, meu último bloquinho, e vou vir dentro do primeiro espacinho aqui de 2 correntinhas aqui, ó, nesse próximo, no caso. E aqui eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E vou completar o meu bloquinho, o meu terceiro, né, ponto alto do meu bloquinho, dentro desse ponto alto solitário que tá aqui, ó, sozinho. Aqui completei 3 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas de separação, laço a minha agulha, pulo esse espacinho de 2 correntinhas que nós tem à frente e já venho no meu primeiro ponto alto dos nossos 8 pontos altos, né? E já coloco aqui um ponto alto. E vou completar agora ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui nessa uma correntinha, eu faço uma correntinha e começo a sequência da nossa curva, né? Mantendo os aumentos aqui, respeitando os aumentos. Tá ficando dessa forma o nosso trabalho. Ok? Então, gente, eu vou adiantar minha carreira. Quando chegar aqui nesse outro coração, faz exatamente igual essa sequência que eu acabei de fazer com vocês. Venho para a próxima, então. Voltei aqui, gente, adiantei minha carreira. Olha como está ficando lindo. Vamos fechar, então, essa carreira aqui da início na próxima. Eu já fiz o meu aumento, já tô com uma correntinha aqui na agulha, tá? Deixa eu só centralizar aqui a câmera. Aí, agora eu venho aqui dentro dessa segunda correntinha e vou fechar aqui. Um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas e vou completar aqui os meus 8 pontos altos que a gente tem aqui, né? 1, 2, né? No caso, 3. E vamos completando aqui de pontos altos os 8, né? Contando com as 2 correntinhas.
Feito aqui, ó, os 8 pontos altos, ó, fiz aqui, fica dessa forma. Agora a gente vai laçar a agulha. Dentro desse primeiro espacinho, a gente vai colocar 2 pontos altos, porque a gente vai fechar agora, diminuir o nosso coração. Ó. Agora a gente ficou uma sequência de 10 pontos altos, porque a gente fechou, colocou mais 2 pontos altos dentro desse espacinho. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular esse bloquinho aqui que a gente tem à frente, no próximo espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 3 pontos altos, formando meu primeiro bloquinho aqui. Faço 2 correntinhas de separação, laço minha agulha no meu segundo espacinho de 2 correntinhas, eu coloco o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Agora vai ter uma diferença aqui, gente, que aqui a gente vai fazer o meinho do nosso coração, né, da início. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar minha agulha e dentro desse próximo espacinho de 2 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos altos, não vou colocar 3, a única diferença é que eu vou acrescentar 1 ponto alto aqui, ó, fazendo 4 pontos altos, ó. Então, a gente vai ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, um bloquinho de 4 pontos altos, e agora a gente vai completar 2 bloquinhos de 2 pontos altos aqui. Então, vamos lá, vou fazer com vocês aqui. 1, 2 correntinhas. Aí, eu venho aqui, laço a minha agulha, venho no primeiro espacinho aqui de 2 correntinhas, vou fazer o meu primeiro bloquinho aqui. Faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, vou fazer o meu segundo bloquinho no próximo espacinho de 2 correntinhas. Faço 1, 2 correntinhas, e aqui eu tenho o meu último espacinho aqui. Então, a gente vai fazer, vamos ficar com 10 pontos altos, como a gente ficou desse lado aqui, tá? Então, eu venho aqui, laço a minha agulha. No último espacinho, eu coloco 2 pontos altos apenas, tá? A gente precisa ficar com uma sequência de 10, igual do outro lado. E já veio nesse primeiro ponto alto dos nossos 8, né, que a gente tem aqui. Já coloco um ponto alto e eu vou completar. 8, um ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar com essa mesma sequência de 10 pontos altos. A curva é a mesma sequência, mantém os aumentos. Nesse outro lado faz exatamente igual. E eu volto com vocês pra gente fechar a carreira. Vamos lá fechar essa carreira aqui, então, gente. Já fiz aqui meu aumento, uma correntinha de separação. Venho na segunda correntinha aqui que a gente subiu e fecha com ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2 correntinhas, já tenho meu primeiro ponto alto. E vou completar os meus 10 pontos altos aqui. A gente vai ficar com a mesma contagem até aqui, tá bom? Daí eu volto com vocês. Completei aqui a minha sequência, tá? De 10 pontos altos. E agora eu tenho meu primeiro espacinho de 2 correntinhas aqui. Dentro dele, eu vou colocar 2 pontos altos. Desfiou meu fio aqui. Aí, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar minha agulha, vou pular esses 3 pontos altos que a gente tem à frente e vou colocar um ponto alto sozinho dentro do espacinho de 2 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar minha agulha e dentro desse espacinho de 2 correntinhas eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Agora, eu tenho os 4 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada um desses 4 pontos altos que a gente fez aqui no meio. Dessa maneira, a gente tá ficando, ó. Agora, eu vou vir dentro desse espacinho de 2 correntinhas e vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular esse bloquinho de 3 pontos altos e dentro do espacinho de 2 correntinhas eu coloco um ponto alto, ó, para ficar os dois lados iguais. Faço 2 correntinhas de separação, laço a minha agulha e dentro do último espacinho de 2 correntinhas eu coloco 2 pontos altos. Dentro do primeiro ponto alto aqui eu já coloco um ponto alto e vou completar ponto alto sobre ponto alto. Eu já vou entrar na minha curva, vou fazer minha curva respeitando os aumentos e vai ficando dessa forma o nosso coração, ó. Agora, a gente não ficou com nenhum bloquinho, ó. A gente ficou apenas com um ponto alto, 2 correntinhas entre eles aqui no meio e ficamos com esse aumento, essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos aqui no meio do nosso coração. Vou adiantar meu trabalho e volto com vocês.
Voltei aqui, gente, olha como tá ficando o nosso trabalho. Terminei a minha carreira aqui, ó, de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras, tá? Agora a gente vai fechar aqui. Fiz um aumento. Deixa eu só centralizar a câmera aqui. E uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que a gente subiu e fecho com ponto baixíssimo. Essa carreira aqui, a gente não vai ter mais nenhum, na lateral, a gente não vai ter nenhuma correntinha de separação mais, a gente vai fazer inteira ela de pontos altos. Então, vamos lá. Faço 2 correntinhas e vou completar aqui ponto alto sobre ponto alto até o primeiro espacinho de 2 correntinhas. Dessa maneira aqui, completei de pontos altos e agora eu tenho o primeiro espacinho de 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, eu coloco 2 pontos altos. Dentro desse ponto alto que tá sozinho, eu coloco um ponto alto. Dentro do próximo espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E agora eu tenho a sequência de pontos altos aqui no meio do coração. É só completar um ponto alto para cada um deles. E essa vai ser a nossa repetição. Ponto alto sobre ponto alto, dentro do espacinho de 2 correntinhas eu coloco 2 pontos altos. Sobre o ponto alto sozinho eu coloco um ponto alto e 2 pontos altos aqui. Completo com pontos altos. Quando chegar nessa uma correntinha que me sinaliza a sequência da curva, eu vou manter essa uma correntinha aqui, manter uma correntinha de separação em cada espacinho, tá? Só não vamos ter mais correntinha nenhuma no desenho de coração aqui para fechar o nosso coração, beleza? Adiantei minha carreira, ó, ficou aqui na lateral ficou só ponto alto sobre ponto alto. E na curva permaneceu igual, tá? Mantendo os aumentos e as correntinhas de separação. Fiz uma correntinha aqui, agora a gente vai cortar o fio e dar início, no meu caso aqui, né, que eu vou fazer uma combinação de cor diferente. Então, já cortei o fio aqui, deixando os 4 dedos para fazer o arremate. E eu já tô com uma correntinha aqui, tá, gente? Porque eu finalizo dessa maneira. A gente tem essas 2 correntinhas que a gente subiu, né? Eu vou pular ela e vou vir introduzir minha agulha pela frente aqui, ó. Nessas 2 alcinhas do ponto alto à frente, sem ser as 2 correntinhas, e vou usar minha agulha e vou puxar essa alcinha que a gente acabou de cortar, ó. Aí eu venho dentro da uma correntinha que a gente fez aqui, né, separação, ó. Introduzo a minha agulha por baixo e vou usar minha agulha aqui para puxar essa alcinha por dentro dessa uma correntinha. E agora eu vou vir pegando a alcinha de trás da segunda correntinha aqui, ó, que a gente ignorou. Na alcinha de trás dela, uso a minha agulha aqui e puxo para trás essa alcinha aqui, ó. Fica dessa maneira o arremate, ó. Fica mais bonito. Aí aqui ela tá solta, né, nossa alcinha, então a gente tem que prender, né? Então, aqui assim, eu desfio em 2. Ó. Esse fio aqui eu desfio em 2. Vou pegar uma alcinha qualquer aqui atrás, ó, só pra gente amarrar ela. E aí faz 2 nozinhos aqui, já dá pronto o arremate. Dessa maneira, olha. Depois dessa pontinha, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos altos. A gente já vai fazendo os pontos altos, arrematando ela aqui, ok? Então, eu vou entrar com o rosa agora. Então, vamos lá. Vou laçar minha agulha aqui, ó, 2 vezes. Vou usar esse dedo para segurar minha laçada. E vou vir nessa segunda correntinha que a gente acabou de arrematar ela aqui, ó. Porque eu gosto de introduzir a minha agulha dentro dela. Que eu gosto de deixar acabar arremate com arremate, né? Aí eu puxo uma laçada aqui e tiro de 2 em 2, fazendo um ponto alto falso aqui. Essa maneira. Agora, se vocês não conseguirem fazer dessa maneira, pode fazer da maneira que vocês quiserem o ponto alto inicial aqui de vocês. Aí eu vou laçar minha agulha e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui na lateral, ó. Faço um ponto alto. Essa alcinha que fica meio solta aqui do ponto alto falso que a gente acabou de fazer, vocês podem puxar aqui, ó. Aí a gente vai colocar ponto alto sobre ponto alto na lateral, gente. Essa carreira aqui é só de ponto alto, tá? Então, não vai ter tipo de correntinha nem na curva, gente. Então, aqui, ó, na
Na lateral é só ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar dentro dessa uma correntinha, a gente coloca dentro do espacinho um ponto alto. Vamos manter o ponto alto de cada bloquinho, só que daí quando tiver uma correntinha, a gente coloca um ponto alto dentro dessa uma correntinha pra gente trabalhar assim dessa forma essa carreira, ok, gente? Só ponto alto com ponto alto, e onde tiver uma correntinha, coloca um ponto alto dentro dessa uma correntinha, do espacinho, né? E mantém os aumentos. Voltei aqui, gente, olha que lindo que ficou, gente, essa carreira de pontos altos somente, respeitando os aumentos aqui, e aonde tinha uma correntinha, eu coloquei um ponto alto. Gente, agora eu vou usar esse mescladinho aqui pra fazer uma carreira de ponto baixo pra dar um charmezinho. Por isso que eu escolhi essa cor rosa, né? Nessa pontinha aqui, deixa eu jogar mais pra cá, que eu acho que combina, vai ficar legal. Aí eu usar esse mescladinho aqui, essa cor, deixa eu ver, a cor 9954, ok? Aqui, gente, eu quero fazer um ponto alto em relevo, para ele ficar erguidinho. Então, eu vou usar nessa carreira, vou trabalhar somente nas alcinhas de cima do ponto alto que da carreira de ponto alto que a gente fez. Caso você não queira, não goste desse relevinho que eu vou fazer, você vai trabalhar a carreira de ponto baixo pegando as duas alcinhas, aí ele vai ficar liso, sem o relevo. E daí pode dar prosseguimento conforme para fazer o nosso bico normalmente, tá bom? Mas eu vou fazer esse charmezinho aqui na minha peça, tá? Pegando só a alcinha de trás, mas você tem a opção aí, eu deixo para vocês essa opção de trabalhar pegando as duas alcinhas, correto? Então eu vou laçar minha agulha aqui, em qualquer alcinha, ó. Vou vir aqui em qualquer alcinha, vocês podem só na alcinha da frente, de cima do ponto alto, porque essa alcinha de trás, depois eu vou usar ela para trabalhar a nossa próxima carreira de ponto alto, tá bom? Deixa eu só alinhar aqui, que essa toalha puxa minha câmera e desalinha tudo aqui, gente. Mas é assim mesmo. E faço aqui um ponto baixo. E vou trabalhar essa carreira ponto baixo, pegando só a alcinha de cima. A de baixo eu não vou pegar, tá? Então, você vai trabalhar aqui ponto baixo, pegando só essa alcinha de cima. Se você, como eu disse pra vocês, se vocês não quiserem ou sentirem alguma dificuldade de trabalhar dessa forma, vocês têm a opção de pegar a alcinha, né, as duas alcinhas. Aqui, gente, vocês vão perceber que fica meio erguidinho, né? Tá vendo aqui? Vocês podem soltar essa alcinha aqui e deixar pra trás, tá bom? Aí, agora, vamos trabalhar aqui, gente, pegando só a alcinha de cima, ponto baixo. Não precisa apertar muito, né, o ponto baixo. E não vai ter aumento, gente. Vai ser toda a carreira sem aumento. Só ponto baixo, pegando as alcinhas de cima. Eu vou adiantar minha carreira e volto com vocês. Vamos lá, então, gente. Terminei aqui minha carreirinha de pontos baixos, tá? Ó, a curva como fica. A curva eu só fiz ponto baixo sobre ponto baixo, né? Pegando só a alcinha de cima, que ele fica daí em relevo, ó. Esse relevo que eu digo assim, ó, fica pra cima. Aí, agora, essa alcinha que a gente não trabalhou do ponto alto aqui, ó, nessa parte, nós vamos usar ela de suporte agora para fazer a próxima carreira. E não fiz nenhum aumento, tá? Aqui, gente, eu vim com vocês pra gente fechar junto essa carreira. Por quê, gente? Porque é muito importante vocês fecharem dessa maneira que eu vou ensinar, pra não ficar um acabamento feio, não ficar visível a emenda, tá? Então, aí, ó, corta com os 4 dedinhos. Já fiz o meu último ponto baixo aqui, né? E eu tenho onde a gente iniciou aqui na frente, tá? Então, agora a gente vai fechar. Então, ó, fiz o meu ponto baixo, cortei o fio e eu vou puxar essa alcinha. Eu tenho essas duas alcinhas, eu tenho esse ponto baixo à frente, que fica, tipo, duas alcinhas onde a gente iniciou o nosso trabalho. Eu não vou trabalhar nela. Então, como se fosse o primeiro ponto baixo aqui, eu não trabalho. Eu venho nesse ponto baixo à frente, ó. Pegando as duas alcinhas dele, ó, com a agulha pela frente. Eu vou usar essa pontinha aqui, ó, vou pegar essa pontinha e vou usar a agulha e vou puxar, ó, por dentro dessas duas alcinhas do ponto alto. Aí, agora eu vou vir introduzir minha agulha por baixo aqui, ó, pegar essas duas alcinhas do ponto baixo que a gente acabou de fazer por último aqui, ó, pra emendar, ó. Pego essas duas alcinhas e vou usar essa ponta aqui pra puxar, ó. Aí, eu puxo aqui pra baixo. Por dentro aqui. Ai, desfiou meu fio aqui. Ó, puxando por baixo. Agora, eu vou pegar a alcinha que a gente iniciou aqui, ó. Uma alcinha de trás.
ela tá meio soltinha, né, porque ela tá solta, eu puxo essa agulha por dentro dela aqui, ó. E agora é só regular o ponto aqui, ó. Ó. Aí vocês dão uma reguladinha para ficar uniforme, né? E ficar invisível a nossa emenda aqui. Vocês vão regulando até... Ó. Ó. Gente, perfeição. Não dá pra dizer onde inicia e onde finaliza. Aí aqui tem essas duas alcinhas, elas estão soltas, né? Aí você faz um nozinho, só um só. E dá uma apertadinha, uma leve apertadinha. Tá bom? Agora vamos iniciar de volta com a cor rosa, porque a gente vai fazer mais uma carreira de pontos altos na cor rosa. Pra daí dar início no bico do nosso coração, do nosso tapete. Então, a gente tem aqui, ó, o fio rosa. Então, a gente vem com... Vamos fazer aqui onde a gente estava arrematando. Pode ser nesse ponto aqui. Vou pegar a alcinha de trás aqui do ponto alto, ó. Só a alcinha de trás. E já vou pegar, sabe essa pontinha aqui, ó, essas duas pontinhas rosas que a gente cortou? Eu não vou arrematar ela junto aqui já. Daqui eu já faço um ponto alto, ó. Falso. Tiro dois, tiro dois. E aqui eu vou usar essas alcinhas aqui, ó. Deixa só... Essas pontinhas acabam atrapalhando, né, gente? Tá vendo, ó, essas alcinhas aqui, que ficou a alcinha de trás? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, é nelas que a gente vai trabalhar os pontos altos, né? Que a gente reservou elas. Então, vamos colocar um ponto alto sobre cada uma dessas alcinhas, né? Sobre cada um desses pontos aqui da base, ó. Essa pontinha dá pra puxar. Então, vamos trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter segredo, né? Já vai arrematando essas pontinhas aqui, ó. Eu já tô arrematando elas. Ó. Já essa pontinha ali lá, a gente já vai... Eu vou arrematar ela também, já. E vamos trabalhando, gente. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, tá vendo essa pontinha aqui? Já nesse ponto alto aqui à frente, já dá pra ir arrematando ela. E aí, assim, gente, a gente nessa carreira, a gente vai fazer o aumento aqui, tá? Então, quando a gente chegar na alcinha, que é equivalente aqui, ó. Quando chegar nessa alcinha, que a alcinha é como se fosse o último ponto alto aqui, ó, do nosso bloquinho onde a gente vem fazendo aumento, na alcinha dele a gente coloca 2 pontos altos, tá bom? Na alcinha deles a gente coloca sempre 2 pontos altos pra... É como se fosse a repetição dessa carreira rosa, ok? Vou adiantar e volto com você. Voltei aqui, gente, pra gente fazer agora, dar início no bico de acabamento. Fiz a minha carreirinha de pontos altos, ó. Mantive o aumento na alcinha, que é a representatividade do aumento aqui anterior, né? E agora a gente vai dar início ao bico de acabamento. Vamos lá, então. Então, essa sequência a gente vai trabalhar aqui uma sequência de 7 pontos altos intercalada com 3 correntinhas. E na reta a gente pula 3 pontos altos de base e na curva a gente pula 2, para não repuxar o nosso trabalho. Então, eu vou iniciar onde a gente vem arrematando aqui já, que aqui é o início da minha reta, né? Então, aqui a gente já faz a sequência. Então, aqui, ó, eu pego as duas alcinhas, né? E aqui eu vou fazer um ponto alto falso aqui, tiro dois, tiro dois. E vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos, tá? Essa alcinha que a gente arrematou, a gente já esconde ela aqui fazendo os pontos altos sobre ela aqui. Então, 3, 4, sequência de 7, tá, gente? Não 6, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, correto? Feitos os 7 pontos altos aqui, 3, 6, 7, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Como eu disse pra vocês, na reta a gente vai pular 3 pontos altos de base. Quando a gente chegar na curva, a gente vai fazer 3 correntinhas, porém a gente vai pular 2 pontos altos de base. Então, eu pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou voltar a fazer a minha sequência aqui de 7 pontos altos. Vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, a gente vai vir
fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulamos 3 pontos altos da base. No quarto ponto alto, a gente volta a fazer os 7 pontos altos. Quando chegar próximo à curva, eu volto com vocês, que a gente só vai diminuir aqui, né? Que a gente vai pular apenas 2 pontos altos aqui de intervalo. Cheguei aqui na minha curva, vocês vão, ó, eu fiz aqui, ó, um bloquinho de 7 pontos altos, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz 5 bloquinhos de 7 pontos altos, pulando 3 pontos altos de base, com 3 correntinhas. Aqui eu finalizei os meus 7 pontos altos e eu já entrei na curva. Daí quando vocês veem, tô na curva. A partir do momento que você entrou na curva, que é a partir dessa uma correntinha, daqui pra cá é a curva e daqui pra cá também é a curva, tá? Então quando eu, opa, tô na curva, independentemente do... Se você finaliza os 7 pontos altos e começa daí a fazer a sequência da curva, que é 3, 6, 7... Faz as 3 correntinhas, laça a agulha, só que aqui eu pulo 2 pontos altos de base. E no terceiro ponto alto eu vou começar a minha sequência de 7 pontos altos. Então essa vai ser a diferença. Por que que a gente pula um ponto alto a menos? Porque na curva sempre tende a repuxar o nosso trabalho. Então por isso que a gente faz essa diminuição. E na reta tende a embabadar. Então por isso que a gente tem que pular um a mais. Ok? Então, gente, vou adiantar meu trabalho e volto com vocês daí pra gente fechar a carreira e ver se eu tive que fazer alguma adaptação. Porque aqui a gente tem que finalizar com 7 pontos altos e com um intervalinho de 2 pontos altos aqui ou 3, tá bom? Então eu volto com vocês aqui pra ver se eu tive que fazer algum tipo de adaptação pra fechar a nossa sequência. Tem aqui, gente, e a minha sequência eu resolvi mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem sempre tem dúvida na adaptação, ó. Eu vim fazendo respeitando a sequência da reta como da curva. Porém aqui, gente, ó, só me deu 3 pontos altos para me completar. Então eu preciso, na nossa sequência é 7, eu tenho 3, me falta 4. Eu vou ter que aumentar, diminuir para me conseguir completar os 7 pontos altos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que eu desmancho todo o meu trabalho, né? Vou ter que desmanchar e daí para mim dividir. Eu vou nessa ponta e nessa ponta aqui, ó, eu vou colocar esse último ponto alto no mesmo ponto de base, fazer para aqui diminuir, para que dá mais espaço, entende? Por exemplo, eu vou fazer nesse e nesse outro lado para distribuir, né, o aumento, para não ficar tudo só de um lado. Eu vou fazer nesse e nesse. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então vai ser quatro quadradinhos de 7 pontos altos, né, aqui, que eu vou usar. Então eu vou fazer nessa ponta, a adaptação que eu vou ter que fazer, e nessa ponta. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar uma só, e vocês vão distribuir por 4 vezes dessa maneira. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, eu desmanchei aqui, tô na outra ponta, desmanchei todo, porque eu preciso fazer 4 diminuições pra fechar os 7 pontos altos lá na ponta, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, por 4 vezes eu vou distribuir dessa maneira, ó. Eu tenho 6 pontos altos, gente, nosso desenho é com 7 pontos altos, né, pra dar o desenho. Aí eu diminui um, e o 7º ponto alto eu vou fazer nesse mesmo ponto alto, esse último ponto alto de base, ó. Completei os 7 fazendo um aumento aqui, uma diminuição, lá consecutivamente vai aumentar 1. Então eu vou fazer dessa forma aqui, vou fazer dessa forma aqui e nessas outras 2 extremidades aqui e aqui, tá bom? Dessa maneira. E o resto é seguir a sequência normal, tá bom, gente? Daí vai bater bem certinho a nossa adaptação. Resolvi mostrar pra vocês, bem realista mesmo, né? Pra vocês aprenderem aí, quando vocês... Dessa forma, o crochê, ele começa a conversar com vocês. Aqui eu fiz todo o trabalho, né? Porque a gente vai fazendo sem gráfico, então a gente vê o que o crochê tá pedindo, né? Aí ele conversou comigo aqui que tava faltando 4 pontos aí. Então vamos dar o que ele precisa pra fechar o desenho e ficar lindo. Voltei aqui, gente, pra gente fechar o nosso trabalho e agora deu certo, ó, finalizamos certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Já tô com as 3 correntinhas feitas aqui, me sobrou 2 pontos altos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto. Veio bem certinho fazendo as 4 adaptações, ó. Eu fiz uma adaptação aqui, né, colocando 2 pontos altos juntos aqui. Fiz 4 adaptações, né, como eu mostrei pra vocês. E fiz a outra aqui, eu espalhei bem, né, fiz uma em cada extremidade. E nesse outro lado também eu fiz aqui e aqui. Então, aqui e aqui. Então, independente do tamanho que vocês estiverem fazendo, dá pra fazer assim, né, qualquer tamanho.
É bem legal vocês aprenderem aí a adaptar o trabalho de vocês, né? Para vocês não ficarem dependentes dos números exatos de ponto alto e conseguir trabalhar, resolver os problemas aí que às vezes surgem no meio do caminho, certo? Vamos lá fechar então? Fiz 3 correntinhas, sobrou os 2 pontos altos. Eu venho nesse primeiro ponto alto falso aqui que a gente sobe ele, né? No início. Já fechamos aqui com ponto baixíssimo. Vou esticar minha... Vamos fazer assim, hein, gente? Vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Vou subir. Caminhei com ponto baixíssimo no próximo ponto alto, faço 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer uma sequência aqui até me restar o último ponto alto por fazer, porque nessa carreira a gente não vai trabalhar nem no primeiro e nem no último ponto alto, ó. Então a gente vai agora de vez ficar com 7 pontos altos, né? Esse plano aqui tá mexendo e sai do foco da câmera. Então, de vez a gente ficar com 7 pontos altos, agora a gente vai ficar com 5 pontos altos, porque a gente não vai trabalhar nem no primeiro e nem no último, ok? Aí eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha e eu dentro desse espacinho de 3 correntinhas, em cada um deles não vai ter diferença, tanto na curva como na reta, a gente vai colocar aqui dentro dele 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos. Daí vamos fazer uma correntinha, laça a agulha e vamos voltar a fazer a sequência de 5 pontos altos. Eu não trabalho nem no primeiro e nem no último, então eu vou direto aqui no segundo ponto alto do 7. E vou trabalhar uma sequência de 5 pontos altos, deixando o último por fazer, não vamos trabalhar nele. Feito aqui os 5 pontos altos, ó, vamos voltar a fazer essa sequência de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, para fazer os 3 pontos altos aqui, antes não pode esquecer de fazer uma correntinha, senão vai repuxar muito o trabalho, tá bom? Então, laça a agulha e agora sim nós vamos colocar 3 pontos altos aqui, que aqui vai ser o biquinho do nosso coração, tá, gente? Aí faz uma correntinha, laça a agulha, pula esse primeiro ponto alto e vamos fazer essa sequência de 5 pontos altos. Essa vai ser a sequência da nossa curva, olha, como que da nossa reta, enquanto na nossa curva a gente vai ficar com 5 pontos altos, né? De vez 7 a gente fica com 5 agora, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e volta a fazer 5 pontos altos. Essa é a sequência tanto na reta como na curva. Vamos adiantar o nosso trabalho e eu volto com vocês pra gente fechar e dar início na próxima carreira do coraçãozinho. Trabalhei aqui agora a minha carreira, vamos fechar e dar início na próxima. Então, já fiz aqui 3 pontos altos, já tô com uma correntinha de separação, né? E venho dentro dessa segunda correntinha que a gente subiu, que equivale ao primeiro ponto alto, e fecho com um ponto baixíssimo nela aqui. Vou caminhar com ponto baixíssimo para a próxima correntinha aqui. Próxima correntinha não, próximo ponto alto. E vou subir 2 pontos altos aqui. Vou laçar minha agulha, vou trabalhar mais 2, vamos ficar com 3 pontos altos agora de intervalo aqui. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar minha agulha, não vou trabalhar nesse último ponto alto. Dentro desse primeiro ponto alto dos nossos 3 pontos altos, eu vou colocar 2 pontos altos sobre ele, para fazer a abertura do nosso coração. No ponto alto, no segundo ponto alto, que é o ponto alto do meio, né, eu vou colocar 2 pontos altos sobre ele. E no último ponto alto, que é o terceiro, eu vou colocar 3 pontos altos, tá? Não vai ser 2, vai ser 3. Então, aqui tá a abertura do nosso coração. A gente vai ficar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos agora, tá bom? Aí eu faço. Voltei aqui, gente, com a minha carreira adiantada. Olha como que ficou o nosso trabalho. Agora, eu já fiz 3 pontos altos e uma correntinha. Eu vou vir dentro dessa segunda correntinha que nós temos à frente aqui e já fecho com um ponto baixíssimo nela. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto alto à frente aqui. Porque nessa carreira a gente também não trabalha no primeiro ponto alto e nem no último, tá? A gente vai ficar agora com 3 pontos altos. Subo 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos, seguidos aqui um do outro, deixando o último por fazer. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar a minha agulha, e a nossa sequência vai ser duplicar os 2 primeiros e o último ponto alto do terceiro aqui, a gente coloca 3 pontos altos sobre ele. Então, nesse primeiro aqui, eu vou colocar 2. 1 e 2. No próximo ponto alto, eu vou duplicar também, colocar 1 e 2.
E no terceiro ponto alto eu triplico. Vou colocar 3 pontos altos sobre ele, tá? Nós vamos fazer essa abertura do nosso coração aqui. A gente vai ficar agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos no nosso coração. Em cada um deles vai ficar essa contagem de ponto. Aí você faz uma correntinha, laça a agulha, pula o primeiro ponto alto e vai no segundo ponto alto, já faz um ponto alto, faz outro e faz outro, né? Completando os 3 pontos altos, deixando o último por fazer. Ó, vai ficar com 3 pontos altos entre os nossos coraçõezinhos agora. Aí faz uma correntinha e vamos fazer 7 pontos altos, duplicar os 2 primeiros e no último ponto alto triplica, coloca 3. Então no primeiro coloca 2, 1 e mais 1. No segundo coloca mais 2, né? 1, aqui, mais 1. E no terceiro eu vou colocar 3, no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Faz uma correntinha e volta a fazer os 3 pontos altos no meio aqui. Essa vai ser a nossa sequência da curva agora, né? E volto com vocês pra gente dar seguimento na penúltima carreira já daí. Vamos para a penúltima carreira agora, gente. Então, fiz aqui, né, uma correntinha já de separação, venho na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Gente, aqui a gente vai precisar caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro ponto alto aqui, tá? Porque a gente não vai trabalhar mais nesses 3 pontos altos do meio, a gente não vai usar para nada mais, tá? Então, vamos caminhar, então. Nesse ponto alto do meio aqui, eu coloco um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Dentro dessa uma correntinha aqui, ó, eu coloco por dentro dela aqui, ó. Faço outro ponto baixíssimo. E aqui, dentro desse primeiro ponto alto, outro ponto baixíssimo. Subo uma, 2 correntinhas. Vou laçar minha agulha. E vou vir no mesmo ponto alto aqui e coloco outro ponto alto fazendo o meu primeiro aumento da carreira. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Então, vai ser intercalado. No próximo, um sozinho. No próximo ponto alto, um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E finaliza com um aumento. 2 pontos altos juntos. Ficando dessa forma aqui. Então, a gente inicia com um aumento, faz um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho e finaliza com um aumento, ok? Aí agora, gente, deixa eu ver o negócio aqui. Aqui, para passar pro próximo ponto alto, eu vou fazer uma correntinha de separação, tá? Veja aí o que o teu ponto pede. O meu pediu aqui, testei, ele não pode ficar repuxadão, né, gente? Tem que ficar alinhado, mas não repuxado. Vamos lá. Faz uma correntinha de separação. Vamos pular tudo esse... Lembra que eu não falei que eu falei que a gente não vai mais trabalhar nos 3 pontos altos? Então, a gente não vai usar eles mais. Então, vamos direto para esse primeiro ponto alto aqui, ó, do coração. E já vamos colocar aqui um ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto fazendo o primeiro aumento. Agora, a gente vai fazer o próximo ponto alto sozinho e vamos dar início à sequência do coração. No outro, a gente coloca um aumento. No outro, a gente coloca um ponto alto sozinho. No outro, a gente coloca um aumento. No próximo, um sozinho, né? Vai sempre ser um aumento e um sozinho. E sempre a gente vai finalizar, né, com o aumento. Aí, agora, a gente vai passar para o próximo coração, né? No próximo coração, eu faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha e já venho no meu primeiro ponto alto do coração aqui, no seguinte, já coloca um ponto alto e já vai fazer os aumentos e assim por diante. Gente, vamos adiantar a carreira? Essa vai ser a sequência. Vamos lá, então, gente, para nossa última carreira. Finalizei aqui os meus pontos altos, né, de aumento. Aqui, gente, eu vou fechar de uma maneira diferente. Para passar para o próximo coração, geralmente a gente faz uma correntinha de separação, né? No nosso caso aqui agora, eu vou fechar com um ponto baixo. Então, eu não coloco correntinha,
Eu venho direto nessa segunda correntinha que a gente subiu aqui, que equivale ao primeiro ponto alto da nossa carreira. Puxo uma laçadinha, fico com 2 alcinhas, aí eu fecho essas 2 alcinhas tudo de uma vez, fazendo um ponto alto, um ponto baixo aqui, ó, deitado. Aí eu vou vir, aí eu vou vir dentro desse espacinho aqui, ó, que a gente acabou de fazer do ponto baixo, ó. Puxo uma laçada e faço um ponto baixo, tá? Essa vai ser a maneira que a gente vai iniciar a carreira, porque eu quero iniciar no meinho aqui. Vou laçar a agulha e agora a gente vai começar a fazer aquela circular do nosso coração, né? A abinha do nosso coração. Vou pular esses 2 pontos altos à frente, vou vir no terceiro e aqui dentro dele, no mesmo ponto alto de baixo, já coloco um ponto alto e vou colocar 7 no total, ó. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 2 pontos altos da base, vou vir no terceiro ponto alto e já fecho aqui com um ponto baixo. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos altos e no terceiro eu já vou iniciar a fazer os meus 7 pontos altos, né? Fazer a segunda aba do coração. É de 2 em 2 que a gente sempre pula. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Cada abinha vai ter 7 pontos altos. Me restou 2 pontos altos. Eu pulo esses 2 pontos altos e vou vir dentro desse espacinho de uma correntinha, introduzo aqui a agulha e faço um ponto baixo. Deixa eu ver. E tá pronto aqui o nosso coração. Primeiro, vou fazer mais um com vocês. Estou dentro do espacinho, fiz um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha. A gente sempre vai pular de 2 em 2. Então, a gente pula os primeiros 2 pontos altos e no terceiro ponto alto eu já introduzo a minha agulha e faço aqui um ponto alto. E vou fazer 7 no total. Então, eu já faço 2, 3 pontos altos, 4, 5, 6 e 7. Tá? Todos no mesmo ponto aqui de base. Pulo 2 pontos altos e no terceiro ponto alto eu fecho aqui com ponto baixo. Laço a minha agulha, pulo os 2 próximos pontos altos e no terceiro eu já coloco um ponto alto e vou fazer a sequência aqui de 7 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência, toda a nossa carreira. 4, 5, 6 pontos altos e 7. Aí eu fecho eu pulo esses 2 últimos que sobrou, venho dentro desse espacinho de uma correntinha que tenho aqui na frente e fecho com um ponto baixo e vou dar início novamente ao outro coração, ó. E olha que lindo esse desenho que se formou, gente. Nosso coração, olha que perfeição. E esse é nosso trabalho, gente. Volto com vocês pra gente fechar a carreira e dar encerramento na nossa aula. Vamos finalizar então, gente. Fiz aqui meus últimos 7 pontos altos. E tem aquele ponto baixo que a gente já iniciamos o trabalho fazendo ele, não é? Então, como que a gente vai vir aqui? Eu vou introduzir a agulha dentro dessas 2 alcinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e uma correntinha para travar o fio. E já podemos arrematar o nosso trabalho que tá prontinho. Puxa essa laçada e esconde aqui entre alguns fios essa pontinha que sobrou. Vou arrematar e já volto com vocês. E esse foi o resultado final da nossa videoaula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha ele aqui, ficou bem grandinho, né? Foi uma peça bem grande. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal, que me ajuda bastante, né? Para o meu canal crescer aqui no YouTube e eu continuar trazendo muito mais vídeos para vocês. É isso então, pessoal. Até o próximo passo a passo.